Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito, mais uma vez, bem-vindos ao nosso canal Rota 146, no qual nós estamos trazendo aqui para vocês, para todos os seus domingos na Escola Bíblica Dominical, os subsídios das aulas da classe dos jovens e dos juvenis. Hoje nós trataremos aqui, nessa nossa playlist, na lição dos jovens, no qual nós temos o tema em tela, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Então nós vamos tratar basicamente dos três tópicos, o qual está o perigo de se esquecer da lei do Senhor, não se pode deixar de ouvir as Escrituras e o perigo dos falsos ensinos. Nós vamos ver que tudo isso está presente nessa lição, no texto que nos dá base. E eu quero já aproveitar e pedir para vocês, não se esquecer de deixar de seus comentários, dizer o que você está achando dos comentários, o que a gente pode melhorar. Né? Você vê que a gente já está num outro cenário, acho que esse vai ficar mais fixo, a gente está se enquadrando bem, a nossa sala, graças a Deus, está pronta, então a gente vai trazendo cada vez mais conteúdos com mais qualidade para vocês, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, na aula que nós vamos tratar hoje, falando sobre o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino, lição de número 3, do dia 21 de janeiro de 2024, nós temos o texto principal sugerido na nossa lição. Aqui eu vou colocar em tela a leitura da Nova Almeida atualizada e também tem o texto principal, que é da revista, no qual está em outra versão. O texto que está na revista diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E o texto que nós temos em tela: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vejam que é interessante essas duas versões, até eu coloquei, porque tanto a primeira parte quanto a segunda parece que uma hora está em voz passiva e voz ativa e elas mudam, é interessante. Na revista, veja que está escrito: sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, em ambas as versões, cumpridores e praticantes é você colocar em ação aquilo que você tem ouvido e aprendido, porque a consequência disso é você afinar e conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Lembrando que é importante dizer que a palavra de Deus ela não pode ser conhecida mesmo só em termos teóricos, mas sim em termos práticos. Não adianta nós estarmos cheios de conhecimento e nós não sabermos praticar isso. De modo que a escola bíblica dominical, essas lições que nós estamos trazendo, que tem uma importância prática para a sua vida. É você entender por que você precisa priorizar o ensino da palavra de Deus e cumpri-la. Porque nós temos muitas pessoas que podem conhecer muitos, mas se não vive aquilo que está ensinando ou ouvindo, isso não serve, isso não funciona de modo prático para a sua vida. E na segunda parte, aqui está escrito no texto principal na revista: enganando-vos com falsos discursos. E outro, né, mais simplificado: enganando a vocês mesmos. Então, de modo que, ao que dá a entender pela explicação do texto, é que você lendo a palavra de Deus, não a conhecendo, não analisando, você pode ser enganado, você pode enganar-se a si mesmo se você não conhecer o texto todo, se você não conhecer o contexto todo da época, se você não entender a palavra de Deus como um todo. É importante dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente em si. Então você lê a Bíblia, você vai entender o que você está escrito ali. Mas a Bíblia não são linhas, a Bíblia é um tecido. Se eu pegar da minha roupa uma linha, ela vai deixar de ser roupa. Assim como se eu pegar da Bíblia um versículo, vai tirar todo o contexto bíblico, porque uma verdade ela deve ser subsidiada em vários outros textos bíblicos, né? Vem construindo toda essa verdade. É isso que a gente chama de teologia sistemática. Então você vê, por exemplo, assuntos como o casamento, o namoro, você vê assuntos como a salvação, assuntos como a cristologia, a redenção, a expiação. Se a gente for ler o livro de Levíticos, por exemplo, né, só para dar um exemplo mais claro, a gente pega lá toda aquela cerimônia que tem o cuidado com o sangue, que deve aspergir o sangue em cada parte, cada canto do altar. Aí você vê aquilo, toda aquela cerimônia e você entende ali a importância da cerimônia utilizando o sangue do animal. Quando a gente pega esse entendimento de Levíticos e verifica na cruz de Cristo que Cristo cumpriu todas essas coisas, isso fica riquíssimo, né? Que a palavra de Deus ela vem construída num sentido de um tecido, não uma linha. A linha ela é um texto fora de contexto e todo texto fora de contexto dá sinal de pretexto. Então a gente vê muitas más construções teológicas, muitas teologias mal desenvolvidas, porque só pega um único texto, isola e usa-se ao bel prazer. Então é importante sermos
conhecedores da palavra de Deus no sentido integral. A palavra de Deus é de Gênesis, Apocalipse, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Precisamos entender a palavra de Deus como um todo. Inclusive, alguns textos, também a gente vai precisar de um subsídio, também do contexto cultural da época. Nós vemos lá no livro de 1 Coríntios, Paulo trazendo muitas questões culturais acerca dos usos e costumes dos coríntios, principalmente a questão do véu, né, que já foi aí alvo de polêmica por muitos anos. Então, é entendendo o contexto, o porquê do véu, como acontecia na época, as sacerdotisas do templo que raspavam a cabeça, aí elas precisavam se santificar com o véu sobre a cabeça. Então, você vê que precisa de um contexto histórico, de um contexto cultural, para entender mais aquele texto. De modo que, assim, aquele único versículo não vai trazer para a gente uma doutrina, né? Não dá, a gente não baseia uma doutrina inteira em um único versículo. Mas é importante a gente entender porque é a palavra de Deus e Deus quis se revelar dessa forma, de modo que nós conhecêssemos a palavra dele no máximo que a gente poderia. Então é importante conhecer a palavra de Deus e não desprezar o ensino da sua palavra. E o resumo da lição, nós temos escrito o seguinte: muitas são as consequências decorrentes do abandono do ensino das Escrituras. Por isso precisamos priorizar o estudo bíblico. Eu diria que muitas dessas consequências, todas elas são catastróficas, mas uma das piores que nós veremos aqui ao longo da nossa lição é que nós somos alvos de qualquer vento de doutrina. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, alguém pode bater na nossa porta e se você não conhece aquilo que você vive, a palavra de Deus no sentido integral, Satanás vai plantando dúvidas realmente na nossa mente. Assim como foi no caso de Eva. Foi assim que Deus disse. Eva conhecia a palavra de Deus, mas ali naquele caso ela não praticou, ela desobedeceu. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus e nós a obedecemos, nós temos vitórias sobre todas as nossas lutas e sobre os ataques de Satanás. Por isso é importante. As consequências do abandono da palavra de Deus é nós cairmos em falsos ensinos que nos podem distanciar da palavra de Deus e do nosso Senhor. O texto bíblico que nós temos para a nossa lição de hoje está no livro de Jeremias, no capítulo 27, versículos 4 a 11. Jeremias já profetizando num contexto exílico, que é o resultado do povo desprezar por muito tempo o ensino da palavra de Deus. Deus falou para ele regras quando eles entrassem na terra, ele descumpriu. Sobre o relacionamento com os povos ao lado, eles descumpriram. Como eles gostariam de um rei, como é que o rei deveria se comportar, os juízes, você vê o povo de Israel caindo em idolatria atrás de idolatria, e Deus avisando, Deus restaurando, mas chegou um tempo que Deus deu um basta e falou, olha, aquilo que eu disse para vocês que ia acontecer pela desobediência recorrente, eu estou trazendo agora, e ele levanta o rei da Babilônia, que é o que nós vamos ver no texto bíblico. E a partir do versículo 4, ao qual é sugerido, diz assim: e lhes darás uma mensagem para os seus senhores, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direi aos vossos senhores, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. Deus aqui está dizendo que ele não tem problema em tirar tudo aquilo que ele tinha dado a Israel, ao povo de Israel por herança, a herança de Abraão, a herança de Moisés, a herança dos filhos de Israel, e tirar tudo aquilo deles e dar para outra nação por causa da desobediência. E aí ele continua dizendo, agora eu entreguei todas essas terras, as terras de vocês, por causa da sua desobediência, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Vejam que quando Deus chama Nabucodonosor, Deus o levanta e o chama de meu servo, não necessariamente é que é o servo no sentido que nós entendemos, no sentido de ser crente, cristão, convertido, ou de modo que só acreditasse no único Deus, o Deus de Israel. Ele chama Nabucodonosor de meu servo, porque através da vida de Nabucodonosor, Deus ia trazer juízo à nação de Israel e aos povos que estavam em volta. Deus levanta Nabucodonosor, o império da Babilônia, como o primeiro império de grandezas mundiais do tempo conhecido, a qual também viu e profetizou Daniel, que Nabucodonosor e até profetizou diretamente ao rei e disse, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Apesar da empáfia do rei ter se sobressaído à própria visão, ele no outro capítulo já constrói uma estátua de ouro completa, né? Como se ele fosse o rei da cocada preta, literalmente. Só que não, Deus o estabeleceu em determinado tempo e depois vieram reinos que o seguiriam, os medos, os persas, o Império Grego, os romanos e assim, né, cumprida a visão da estátua.
do profeta Daniel. Então Deus levanta o rei Nabucodonosor para trazer juízo ao povo de Israel. E ele continua. Versículo de número 7. E todas as nações servirão a ele e ao seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem ao mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome, com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Então a palavra de Deus que estava vindo sobre aquele povo é: se submetam debaixo do jugo de Nabucodonosor, que eu mesmo levantei. Porque todos os que estavam em volta, e a gente vai ver no próximo versículo, estavam se levantando contra a palavra de Deus, falando: não, nós devemos ir contra o rei da Babilônia. E a palavra de Deus foi: se vocês irem contra o rei da Babilônia que eu levantei, vocês vão por uma terra distante. Mas o que vocês obedecerem e ficarem sob o jugo dele, eu manterei vocês aqui na terra. Que é o que está no versículo 9 a seguir. E não deis ouvidos aos vossos profetas mentirosos, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia, porque mentira vos profetizam, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela, e vós pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Então, mesmo diante desse cenário de cativeiro, de jugo, de execução de juízo contra o povo, Deus ainda mostra a sua misericórdia e diz: se você submeter, eu vou te deixar na terra. Mas se você se rebelar contra o rei da Babilônia, que eu mesmo estou levantando, você vai para uma terra distante, que foi o povo que foi levado cativeiro por não obedecer à palavra de Deus. Então, quando nós não obedecemos, não praticamos, não conhecemos a palavra de Deus, os resultados são certamente catastróficos. Agora, no primeiro tópico, meus irmãos, nós vamos ver, como o título, o perigo de se esquecer da lei do Senhor, e tratando de 3 temas principais: o povo de Deus e o cativeiro na Babilônia, o propósito e causa do cativeiro e a saída do cativeiro. Bom, a introdução também nos sugere trazer o aspecto tanto histórico quanto exortativo desse cativeiro, de modo que a gente percebe ao longo do Antigo Testamento inteiro o povo de Deus desprezando a palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus. É muito clássico o texto, todos nós conhecemos, de Oséias no capítulo 4, versículo de número 6, que diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Mas por que faltou conhecimento, Deus? Porquanto vocês rejeitaram conhecimento, eu também vos rejeitarei. Ali é uma palavra direta aos sacerdotes, aqueles principais que tinham o dever e a obrigação de levar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, e o povo foi destruído porque, além de não conhecer, não praticava. Isso também traz uma grande responsabilidade aos líderes, aos mestres, aos pastores, todos aqueles que têm pessoas sobre a sua tutela, sobre a sua tutoria ou sobre o seu chamado, a unção que Deus deu sobre a sua vida, porque de modo que se nós formos negligentes com aquilo que o Senhor nos deu, o resultado pode ser péssimo. Com certeza vai ser, porque as pessoas, por não conhecerem a palavra de Deus, vão se distanciar de Deus. Então, tanto é que a gente vê a exortação no livro de Apocalipse, do capítulo 2 e o capítulo 3, dizendo ao anjo da igreja que está em Éfeso, Sardes, Pérgamos, e a gente vê as cartas às 7 igrejas, falando: nossa, se você não vigiar, se eu não me engano, é a igreja de Sardes, no capítulo 3, se você não vigiar, eu virei a ti como um ladrão de noite, ou seja, no momento que você não espera. Você tem que guardar o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. E tirarei o candelabro que está nas suas mãos. Então, tudo isso são exortações de Deus, de modo que a gente deve tanto respirar, viver e praticar a palavra de Deus. Porque debaixo das mãos de Deus nós somos abençoados, longe da presença de Deus nós somos entregues à maldição e ao curso deste mundo. E isso, meus irmãos, está baseado num texto muito conhecido. Eu gostaria que vocês falassem desse texto, que eu acho que é o texto que baseia o acordo que Deus fez com o povo de Israel. Ou seja, qual que foi o contrato, qual que foi a aliança, qual que foi o testamento que Deus deu ao povo e as promessas, tanto no sentido de obediência quanto no sentido de desobediência. Deuteronômio, capítulo de número 28, um texto que a gente conhece bastante, a primeira parte dele, que vai dizer: se vocês ouvirem a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, Ele exaltará vocês. Se vocês ouvirem a voz do Senhor, vocês são benditos na cidade, benditos no campo.
Aí do versículo de número 3 até o versículo de número 13, né, onde termina dizendo: o Senhor porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não embaixo. Aí tem uma partícula condicionante: se Deus que lhe hoje ordena, se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordena para guardar e o cumprir. E o versículo 14: não se desviarem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para o servir. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser cumprida integralmente. É como nós falamos no começo. Eu não posso cumprir um único versículo, né? Se é que é possível. Vamos pegar o exemplo de Gálatas no capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Se eu dizer que eu tenho amor, mas eu não tenho alegria no Espírito Santo, e eu não sou temperado com o meu irmão, se caso ele me ofende, eu não tenho a obra do Espírito Santo completa na minha vida. E é o que Deus quer nos fazer viver, algo completo, algo por inteiro, né? Não só pela metade. E o conhecimento da palavra de Deus e a prática do ensino da palavra de Deus vai nos trazer isso. E a gente vê do versículo de número 15 até o versículo de número 68, né? Acho que são mais, né? Nas minhas contas rápidas aqui, são mais versículos do que acontecerá se o povo desobedecer do que se eles obedecerem. A advertência é maior do que a promessa, digamos assim, para ficar mais claro. Eu só gostaria de ressaltar do versículos 45 a 48, que diz assim: todas estas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão. Ou seja, não adianta fugir, até que vocês sejam destruídos. Por quê que isso acontecer? Porque não ouviram a voz do Senhor, seu Deus, para guardarem os mandamentos e os estatutos que lhes ordenou, senão no meio de vocês, por sinal e maravilha, bem como entre os seus descendentes para sempre. Vocês não serviram o Senhor, o seu Deus, com alegria e bondade de coração, apesar de terem abundância de tudo. E por isso, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirão os inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Sobre o pescoço de vocês porá um jugo de ferro, até que os tenha destruído ou humilhado. Então veja que o povo de Israel, esse contrato, essa aliança que Deus fez com o povo de Israel é assim: ó, vocês vão servir de exemplo para todas as nações. Vocês vão ser o exemplo do que acontece quando vocês me obedecem e quando vocês me desobedecem. E quando vocês me desobedecerem, porque comigo vocês terão tudo. Vocês terão alimento, vocês terão alegria, vocês serão abençoados, vocês estarão por cima e não embaixo, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês se desviarem da minha palavra, eu vou colocar um jugo sobre o pescoço de vocês, até que vos tenha humilhado, até que vos tenha destruído. Que é o que nós vemos aqui, conforme profetizou Jeremias. É o jugo de Nabucodonosor que Deus está trazendo ao povo por ter desobedecido. Então, quando nós falamos do povo de Deus e o cativeiro da Babilônia, o cativeiro ele tem uma questão didática. E além disso, Deus tinha falado para eles: se vocês me desobedecerem, isso vai acontecer. E a gente conhece o Antigo Testamento e vê que Deus ainda postergou isso por muito tempo. De modo que o propósito e a causa do cativeiro, além de ser cumprida a palavra de Deus e trazer juízo àquele povo, o propósito era disciplinar. E tanto é que a gente vê isso muito bem resumido em Osés, no capítulo 6, quando ele diz: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos quebrou, mas é Ele quem vai nos restituir. Ele nos feriu, mas é Ele quem vai nos sarar. Então esse cativeiro tem um propósito didático de trazer o povo até Deus. Até que durante 70 anos, de um período de humilhação, um período de execução do juízo de Deus para a vida daquele povo, Deus tira e livra-os do cativeiro, tira o reinado de Nabucodonosor e levanta os medos, os persas, Ciro, Dário e etc. E aí a gente tem aqueles textos que nós vemos em Esdras, Neemias, a reconstrução do templo, o avivamento que tem depois que Esdras traz a palavra de Deus e volta a ensinar, e a gente vê todo o desdobramento depois que é cessado, depois que o povo entendeu que eles precisavam se submeter à mão de Deus. Então o cativeiro teve esse propósito didático de aproximar o povo de Deus. Agora, meus irmãos, no segundo ponto, é importante a gente trazer a ideia que nós não devemos cogitar em deixar de ouvir as Sagradas Escrituras.
aos jovens, Salmo 119, verso de número 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta está no mesmo versículo dizendo: observando-o conforme a tua palavra. Verso de número 115: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, se nós deixarmos de ouvir a voz de Deus, é como se um apagão espiritual acontecesse sobre as nossas vidas e nós ficamos perdidos. Nós não sabemos o que ouvir ou quem ouvir, como buscar a Deus, e por isso nós estamos sujeitos. O inimigo não para de lançar os seus dardos, e é como se nesse momento a pessoa que não observa a palavra de Deus ficasse no escuro e toda hora viesse, estar perdido dentro de um tiroteio no escuro, você não sabe para onde ir. E é assim toda aquela pessoa que não é direcionada, que não é guiada, que não compreende, que não conhece, que não busca o conhecimento da palavra de Deus. Esse é um assunto seríssimo, Além de nós ouvirmos, colocarmos no nosso coração, nós devemos praticar, estudar e meditar, assim como o Senhor aconselhou a Josué no capítulo 1, olha, medita no livro dessa lei e dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, qual que era o critério para um Josué ser como Moisés? Observar a palavra de Deus. E assim também somos nós. Se nós quisermos algum sucesso na nossa vida não no sentido terreno, mas na nossa vida num sentido espiritual e completo, nós devemos observar a palavra de Deus. Ou seja, se a gente é indiferente, à palavra de Deus, às escrituras reveladas a nós, nós vamos cair no mesmo pecado de engano a qual caiu Eva, conforme eu já mencionei. Se você não está em Deus, ouvindo a palavra de Deus e crendo que aquilo que ele diz é verdade, quando o inimigo sussurrar, você vai pensar, imagina você professor, você ensina, se aquela palavra não foi no coração do jovem, se você não ouviu, se você não praticou aquilo, aquela pessoa ouve qualquer outra coisa e vai deixando aquilo esmorecer e vai começando a ouvir opiniões, começando a ouvir coisas que vão contra a vontade de Deus. Por isso é importante nós conhecermos as Escrituras e não sermos indiferentes a ela. Por exemplo, Deus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há por que você duvidar que o Senhor está te vendo, te ouvindo, te escutando, está com você. Ele disse isso. Você precisa confiar. Eu não vos deixarei só. Vos enviarei o outro Consolador. Ele vos estará com vocês até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo vai dizer, numa das cartas, eu não me lembro a referência, mas diz assim: porque ele disse, assim nós cremos, que essa palavra de Deus é como a âncora da nossa alma, é aquilo que nos baliza, que nos dá certeza, que nos dá firmeza. O crente que não está apoiado na palavra de Deus é como um navio à deriva. Você vai ser levado por todo o vento, toda a onda, e vai chegar uma hora que vai entrar no meio de uma tempestade e certamente as ondas que se arremeterem com violência contra esse barco com certeza vai naufragar. Então é importante, nós devemos não ser indiferentes às Escrituras, não sermos indiferentes à palavra de Deus, porque se nós errarmos de modo que nós não formos submissos à palavra de Deus, nós vamos parar no caminho. E o texto da lição bíblica, ele traz uma referência de Salmos que também eu acho extremamente interessante e faz todo sentido para a nossa aula, que é Salmos no capítulo de número 1, ou, para aqueles que preferem dizer, apenas Salmos 1, que diz assim, versos de 1 a 3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebam que isso daqui é uma progressão de parada. Vejam que ele primeiro não anda no conselho dos ímpios, ele está o quê? Andando. Ele está caminhando. É o primeiro passo, literalmente. Agora, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Agora ele para. Se você anda no conselho dos ímpios, você certamente vai parar no caminho dos pecadores. E parece até uma certa pegadinha, Parar no caminho dos pecadores. Porque o caminho do pecador é um negócio, é um retrocesso. Para aquele que está avançando, é um retrocesso. Estar parado já é um retrocesso. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora ele não só parou, ele não só se deteve, mas agora ele está sentado, ele parou, estagnou na vida. Então parece que são 3 etapas de um processo de parar, quando você ouve o conselho dos ímpios, quando você não presta atenção na palavra de Deus e deixa ser seduzido
pelo caminho, conselho e a roda dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Mas aí o que acontece quando nós observamos e meditamos na palavra de Deus? Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, observa, estuda, medita, compreende, lê de dia e de noite. Não se aparta do livro da lei do Senhor. E o que acontece com essa pessoa? Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, de novo, a receita para uma vida que dá certo 100% é observar a palavra de Deus 100%. E é importante dizer, o dar certo que nós estamos ensinando aqui não é numa perspectiva humana, mas numa perspectiva de Deus. Viver o propósito, o chamado de Deus é viver dando certo de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com o curso desse mundo. Por último, meus irmãos, e para finalizar a nossa aula, nós temos aqui o terceiro tópico, o perigo dos falsos ensinos. A triste realidade dos falsos ensinos, identificando o que é falso ensino e vencendo eles. Então, de novo, nós viemos trazendo nessa aula, de acordo com o subsídio que nos foi dado pela revista da Escola Bíblica Dominical, que toda aquela pessoa que está desprezando o ensino da palavra de Deus, ela consequentemente está dando atenção a qualquer outro tipo de ensino, sendo esses falsos ensinos. Então, a triste realidade dos falsos ensinos, acredito que primeiramente a tristeza dessa realidade é porque se alguém está dando ouvido a isso é porque deixou de dar ouvido à verdadeira e poderosa palavra de Deus que produz vida. E você percebe o fruto de Deus sendo produzido na sua vida, de modo que você vai vivendo a palavra de Deus. Então, também Paulo vai mostrar, na carta de 1 Timóteo 4:1, Paulo mostra que os falsos ensinos são suscitados e disseminados por espíritos enganadores. Ou seja, tem pessoas que são ativamente levantadas pelo inimigo das nossas almas, de modo que nos distancie a partir do engano da palavra de Deus. Satanás, eu posso dizer isso com toda certeza, ele não está preocupado de ter pessoas que frequentam igrejas, mas com certeza o inimigo das nossas almas, ele quer que pessoas, mesmo frequentando a igreja, estejam enganadas e distantes de Deus. O local geográfico onde nós estamos não garante a nossa intimidade com Deus, mas se nós lermos e conhecermos a palavra de Deus, é o que a Bíblia nos ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Jesus foi tentado, eu acho que isso é o ápice daquilo que nós falamos no começo, de pegar textos isolados da Bíblia, a gente vê muito claramente em Lucas no capítulo 4, na tentação de Jesus. Satanás, ele usou textos bíblicos para tentá-lo, tentar o nosso Jesus. E também Jesus, por conhecer toda a Bíblia, a totalidade daquilo que estava escrito, ele fala, mas também está escrito. E quando Jesus fala isso, mas também está escrito, é assim, olha, é errado você interpretar pontualmente, porque interpretando pontualmente você erra. Porque Satanás falou assim, olha, se tu és o Filho de Deus, primeiro relativizou a verdade que Cristo conhecera a respeito de si mesmo, que foi revelado nas Escrituras, aí o diabo tenta relativizar. Se tu és o Cristo, transformas essa pedra em pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito? Dá, mas também nós não devemos tentá-lo. Então uma coisa completa a outra. Esse é o perigo de nós nos afastarmos da palavra de Deus e estarmos suscetíveis a falsos ensinos. Se você tem pessoas que fazem teologias das mais esdrúxulas possíveis, isolando os textos. Uma teologia satânica, alterando, isolando o texto para tentar colocar a sua própria disposição. E a palavra de Deus vai nos dizer que nesses últimos dias as pessoas ajuntarão falsos mestres a si, para ouvir aquilo que querem. É um evangelho que eleva o ego, mas não humilha debaixo da palavra de Deus. Está escrito em Tiago, sujeitai-vos, humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que a seu tempo ele vos exalte. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Aí tem pessoas que alteram isso e falam, e vós também vencereis. Não está escrito isso no texto. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos vencedores pelos nossos méritos. Então, toda essa construção
ela precisa ser vista à luz de toda a Bíblia. E como é que nós identificamos os falsos ensinos, então? Conhecendo e estudando a palavra de Deus. Como nós podemos vencer os falsos ensinos? Praticando e continuando em praticar a palavra de Deus, conhecendo ela integralmente. A palavra de Deus não pode ser fatiada, ela não pode ser usada ao nosso bel prazer. A palavra de Deus é íntegra, ela é completa. E um texto, ele completa o outro, de modo que nós devemos observar a palavra de Deus completamente para que nós tenhamos vida e vida com abundância através daquilo que o nosso Senhor Jesus nos quis propor pela sua palavra. Então, meus queridos amigos, professores, alunos, vocês que estão ouvindo essa aula, percebam que o problema de você desprezar a palavra de Deus é que você não só provavelmente vai cair, mas que você pode cair decorrente de um falso ensino por não conhecer a palavra de Deus. Então, que em nome de Jesus você tenha vida pela palavra que o Espírito Santo te dá para você ensinar, para você ouvir, e o que você ouvindo, que você ensinando, pratique isso, tendo a certeza que o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele disse na sua palavra, inclusive aquelas coisas que acontecem, aquelas pessoas que desobedecem à palavra. O céu é tão real quanto o inferno, e a palavra de Deus nos mostra que se nós obedecermos e nós somos fiéis integralmente à palavra, nós seremos vencedores, não pelo nosso mérito, mas pela graça do nosso Senhor. Que em nome de Jesus você seja abençoado e até o próximo subsídio da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida.